forma diferente, presencial, e aí com o objetivo realmente de nós compartilharmos, né? Estarmos aqui presentes e sentindo esse calorzinho humano que todos nós precisamos e gostamos, né? E hoje nós recebemos o nosso palestrante querido, colega que sempre nos atende, que tem muito, muito carinho por nós, o Dr. Jorge, né? Ele vai trazer um tema bem bacana, um tema bem recorrente dentro do nosso judiciário, no direito de família. E nós temos aqui também a presença ilustre do nosso presidente da subseção, Dr. Pedro Ferrari, agradecemos imensamente. Então, damos início, né, a esse nosso encontro. Eu passo a palavra agora para o nosso presidente e logo em seguida ao nosso palestrante. Obrigada. Boa tarde, doutora Eliane, boa tarde a todas que estão aqui nesse momento, pessoalmente. Essa tarde nós estamos aqui, eu e o doutor Jorge, e mais um colega advogado aqui fazendo as cotas, né, masculinos aqui, então mais de 20 mulheres aqui, pessoalmente. Então, quero dar boa tarde a todos que também nos acompanham pelo YouTube, dizer que é um grande prazer, São José, receber aqui mais uma vez o Dr. Jorge essa tarde, para falar um pouquinho desse assunto que para mim é tão caro, que se refere ao direito de família. Então, sem muitas delongas, hoje é uma tarde de aprendizado, então eu passo a palavra à doutora Eliane para que possa conduzir o nosso trabalho. Uma boa palestra, um bom trabalho a todos. Obrigado. Então, passamos então para o nosso palestrante, Dr. Jorge, né? É um profissional já com experiência na área muito grande, né, doutor, já de muitos anos, e que tem participado também de congressos, seminários, enfim, dentro do direito aqui do nosso estado. Então, com a palavra, doutor, muito obrigada, mais uma vez. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer ao convite que a doutora Eliane Mansur, presidente da comissão, me fez. Mais um convite, estava aqui tentando lembrar quantos convites já foram feitos, e fico muito feliz de ter podido aceitar todos e estar aqui com vocês. Agradecer também o convite do nosso presidente, Dr. Pedro, dizer que é uma satisfação, desde o primeiro evento, participar e procurar sempre trocar ideias sobre o direito de família, que muitas pessoas têm como um direito de entrada da advocacia. Todo mundo que inicia na advocacia tem alguma questão de direito de família a ser resolvida, mas com o passar do tempo nós vamos identificando que ele requer uma especialização, principalmente quando há a coordenação com temas que não são próprios do direito de família especificamente. E o tema que nós vamos tratar hoje é um deles. Então, gostaria muito de agradecer e principalmente deixar vocês que estão presentes aqui à vontade, porque como se trata de um tema muito prático e que certamente desperta curiosidade, dúvida, a intenção de solucionar algum tema específico, fiquem muito à vontade. A doutora Eliane, desde o início no convite, havia me esclarecido que se trata de uma conversa. Esse café aqui é de verdade, né, cenográfico, então nós vamos tomar café aqui, vocês também, espero. Então, fiquem muito à vontade para se tiverem alguma ponderação, alguma questão, se preferirem trazer algum caso prático, evidentemente não mencionando os nomes, mas se puderem contribuir dessa maneira, eu penso que vai ficar mais dinâmico para todos nós, tá bom? Bom, o tema que me foi proposto debater aqui com vocês hoje, ele envolve uma série de subtemas. E isso faz com que não seja uma tarefa muito simples. Mais do que isso, nessa tarde de hoje, de chuva, de trânsito, as pessoas que estão aqui certamente estão muito interessadas em alguma resposta. Do contrário, não viriam aqui, com todos esses inconvenientes para chegar até aqui, o que cria uma responsabilidade muito grande. Eu não sei se eu vou ter todas as respostas, mas de qualquer maneira, como eu falei, seria muito interessante se a gente pudesse ter um bate-papo, conversar, e que vocês pudessem também participar e trazer os elementos que no dia a dia do escritório de vocês certamente chegam e que muitas vezes a gente precisa trocar uma ideia com alguém. O direito de família, para fazer uma breve introdução, certamente tem uma especial importância. A Constituição já menciona que a família é a base da sociedade, e isso por si só
já poderia trazer ou elevar o direito de família a uma condição essencial na nossa sociedade. E quando nós articulamos o direito de família com outros ramos do direito, nós percebemos que o direito de família realmente está no nosso dia a dia. E pensando na sociedade como um todo, é claro que a sociedade tem uma série de elementos e um deles é muito importante, que é a economia. Todos nós desenvolvemos atividade econômica com o objetivo de prover o nosso sustento, a nossa subsistência e contribuir para o crescimento da nossa sociedade, da nossa organização social, no nosso caso do Brasil. E quando se pensa na economia de um modo geral, uma forma de trazer, de potencializar a atividade econômica é a formação, a organização da atividade econômica em uma sociedade empresária. Então, é claro que existe a figura do empreendedor individual, mas quando se pensa em desenvolver a atividade empresária de um modo geral, o direito nos confere, há muito tempo, a possibilidade de nós organizarmos essa atividade em pessoas jurídicas, em uma sociedade que tem por objetivo desenvolver uma atividade empresária. E isso traz uma série de benefícios que incentivam, e esse me parece que é o objetivo principal da legislação, que incentivam as pessoas a desenvolver atividade empresária. Uma dessas garantias trazidas pela exploração da atividade econômica dentro de uma pessoa jurídica é a divisão, a distinção patrimonial. Esse é um fundamento do direito empresarial absolutamente relevante. Por quê? Porque isso cria a tranquilidade no empresário, na empresária, de que essa pessoa vai desenvolver uma atividade empresarial sem o risco ou diminuindo o risco da atividade. Nós sabemos que a atividade empresarial ela tem, de forma essencial, um risco agregado, mas diminuindo esse risco de modo a que qualquer prejuízo que seja suportado, via de regra, ele alcance apenas o patrimônio da pessoa jurídica, da sociedade. E esse fundamento da autonomia da pessoa jurídica, sociedade empresária e dos sócios que compõem a sociedade é essencial e fundamental. Sem ele, me parece que a atividade empresária seria muito prejudicada. Muitas pessoas deixariam de se organizar numa sociedade empresária se, de início, de largada, já fosse possível que credores da PJ alcançassem o patrimônio dos sócios, ou, mais do que dos sócios, dos cônjuges dos sócios, a depender do regime de bens. Então, esse fundamento é muito importante, é essencial para o desenvolvimento da atividade empresária. Por outro lado, a separação da pessoa jurídica, da figura, da personalidade jurídica dos seus sócios e dos cônjuges dos sócios, tem ocasionado, por muitas vezes, o exercício abusivo da personalidade jurídica. E isso cria um desequilíbrio jurídico que faz com que aquelas pessoas tenham interesse em, eventualmente, prejudicar terceiros do ponto de vista do direito de família, principalmente no que diz respeito ao patrimônio, se utilizem dessa autonomia e se utilizem dos instrumentos próprios da sociedade empresária, que são legítimos, que, via de regra, são utilizados de forma correta para atingir ou comprometer o direito de terceiros que não são diretamente vinculados à pessoa jurídica, especialmente no que aqui nós vamos conversar, o que diz respeito à partilha de bens, ou ameação do cônjuge não sócio. Então, o contexto, o panorama principal é o direito de família se restringe às atividades ou aos atos e aos fatos jurídicos voltados para o direito de família, que tem relação com a família, e o direito empresarial também traz o seu campo de atuação próprio. Mas quando esses campos se encontram, e quando há algum tipo de
violação ao direito de família, ao direito empresarial, mas nesse contexto conjunto, é que já surgiram e vêm se consolidando providências do ponto de vista judicial que podem e devem trazer correção para esse rumo, certo? Então, pensando do ponto de vista atual, e especificamente das providências processuais que estão à nossa disposição para corrigir esse tipo de anomalia. O primeiro tópico que eu gostaria de trazer vocês para debate é o da desconsideração da personalidade jurídica, porque, como eu falei, cada indivíduo, pessoa jurídica e sócios tem o seu campo patrimonial e o seu campo de direitos, de um modo geral, individualizado. Mas quando há alguma irregularidade que permite identificar que houve abuso ou por parte da pessoa jurídica utilizando a autonomia da pessoa física, ou o contrário, por parte da pessoa física utilizando a figura da pessoa jurídica, os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil de 2015 autorizam, então, a utilização, especificamente nesse caso, a utilização é ampla, mas tratando do nosso tema hoje, da figura da desconsideração da personalidade jurídica. Como é que isso acontece na prática? E é importante sempre lembrar. A desconsideração da personalidade jurídica no processo civil, Otávio, já foi mais difícil de ser articulada. Com a aprovação do Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor em 2016, essa medida se tornou um pouco mais prática. Então, hoje, como funciona? É possível formular a qualquer momento do processo a dedução da necessidade de aplicação da desconsideração. Essa desconsideração vai suspender o processo no estado em que ele se encontra e o judiciário vai decidir a respeito de uma eventual desconsideração ou não. Isso para nós é muito importante. Por quê? Porque normalmente um dos cônjuges não tem acesso irrestrito ou não visualiza completamente o patrimônio que vai ser partilhado. Muitas vezes um dos cônjuges é o administrador exclusivo dos bens comuns. Então, na petição inicial, muitas vezes a pessoa não tem o alcance de qual seria o patrimônio a ser partilhado. No curso do processo, pode-se identificar, inclusive com os instrumentos que o processo nos oferece, com a quebra de sigilos, com a exibição de documentos, algum elemento que indique o abuso da personalidade jurídica de uma pessoa jurídica. E é nesse momento, vejam bem, esse momento de identificação, em qualquer fase do processo de conhecimento, e ou também na fase de cumprimento de sentença ou de execução de título extrajudicial, em que se permite hoje deduzir como um incidente do processo principal a desconsideração da personalidade jurídica. Como eu disse, direta ou inversa, para alcançar tanto o patrimônio equivocadamente registrado em nome da PJ ou o contrário, o inverso. E a partir daí, então, se pode, com base, evidentemente vai se intimar a parte contrária para que se manifeste, se eventualmente houver terceiros envolvidos, eles vão ser citados, mas trazer todos no processo que tenham envolvimento com essa alegação para que se possa discutir se é o caso de desconsiderar ou não a personalidade jurídica. O processo fica suspenso. Quando se julga a desconsideração, retoma-se o processo, aí sim, alcançando ou não os elementos da PJ e eventualmente terceiros. Então, o primeiro ponto de destaque que eu queria trazer, depois da breve introdução sobre família e empresa, é justamente o de desconsideração da personalidade jurídica. Repito, artigos 133 e A137 do CPC. Não, desculpa, tá falando da desconsideração inversa. Inversa. Que no direito de família é a regra, né? A inversa. E isso é muito comum. Se nós percebermos que, evidentemente, não se presume a má-fé,
certo? Mas muitas vezes fica caracterizado que o registro de um determinado bem ou de determinados bens dentro de uma pessoa jurídica a que está vinculado um dos cônjuges na separação, no divórcio, foi acrescentado na PJ de forma abusiva. De novo, a boa-fé é o que se presume, a má-fé não se presume. Então, na desconsideração, é essencial que se faça a prova da má-fé. Ainda que os elementos não sejam, que muitas vezes sejam desafiadores, a prova é necessária. E aí eu lembro que quando nós participávamos da comissão de família, da seccional, a doutora Cat Vieira que está aqui, e me lembra bastante dessa época, minha colega desde essa época, nós discutimos bastante a respeito das questões jurídicas, teóricas, inclusive para submeter a organização de congressos e tudo mais. Nós debatíamos esse tema da utilização, muitas vezes abusiva, e principalmente de como resolver essa questão do ponto de vista processual. E a crítica que muitas vezes o advogada de família recebe é a de que no direito de família pode tudo. O direito de família, quando confrontado com o processo civil, ele permite tudo. E na minha opinião isso cria meio que uma expectativa e também uma segurança jurídica? Não é a palavra que fugiu, mas as pessoas criam um pré-julgamento de que o profissional do direito de família não sabe nada e não respeita o processo civil. Fugiu a palavra, mas eu vou lembrar. O preconceito. Alguém falou? Foi alguém falou. Cria um preconceito. E isso, claro, esse preconceito cria um prejuízo à figura do profissional, e nós sabemos o tamanho da dedicação que os advogados e as advogadas de direito de família, especialmente os que se envolvem nas comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, o quanto essas pessoas se dedicam e estudam. Então, é claro que não é o caso de um pré-julgamento, um preconceito em relação à figura do profissional, da profissional de direito de família, porque muitas vezes o direito de família, sim, ele dobra regras e muitas vezes princípios do direito processual, mas isso é episódico. Eu dou exemplo de caso em que, numa colisão de interesses, os dois, do ponto de vista constitucional, garantidos, há uma ponderação. Então, o exemplo clássico, quando há uma discussão que trata de interesses envolvendo menores, e, por outro lado, a prova tem origem ilícita, por exemplo, com a violação episódica de algum direito de privacidade. No confronto desses dois interesses, o direito da criança e do adolescente muitas vezes prevalece. Não significa que não haja o direito à privacidade da pessoa contra a qual foi produzida essa prova, mas há uma ponderação e episodicamente se prevalece, faz prevalecer o direito e os interesses da criança, inclusive previstos pelo ECA e tudo mais. Né? Tem umas questões até processuais também, sobre a Exatamente. Na prescrição de alguns atos processuais também se releva muito a questão do interesse da criança. Sim, se passa exatamente. Por essa questão. Então a ideia principal é essa, de que a regra deve ser observada, mas no direito de família há a possibilidade de dobrar episodicamente algumas garantias constitucionais e processuais para que prevaleça interesses ali considerados superiores. Mas isso não pode significar que o advogado ou advogada de direito de família pode tudo no processo civil. Então, isso cria a dúvida. Quais elementos de processo civil utilizar para corrigir alguma anomalia? O caso que nós estamos tratando aqui, no tema que foi proposto nós conversarmos hoje, nós falamos de fraude
e especificamente fraudes voltadas à utilização de pessoas jurídicas. Então, eu fiz questão de trazer um julgado que eu conheço desde 2017, eu gosto muito de utilizar esse julgado, quando se conjugam esses dois temas, porque talvez muitas de vocês conheçam essa decisão, é uma decisão do STJ, da terceira turma do STJ, mas ela não é muito publicada, muito abordada, embora, na minha opinião, ela seja essencial, essencialíssima, aliás. Por quê? Antes de passar a decisão em si. O direito de família, quando confrontado com alguma irregularidade, com alguma ilegalidade, especialmente do ponto de vista societário, ele, como qualquer ramo do direito, deve se socorrer da previsão constitucional que diz: a todo direito corresponde uma ação que o assegure. Certo? Então, nós poderíamos concluir o seguinte: se houver alguma irregularidade, alguma ilegalidade na partilha de bens, e amplio aqui, em apuração de critérios para fixação de alimentos, ou até no direito às sucessões, em algum momento vai ser possível utilizar algum instrumento jurídico. Isso já cria para nós uma tranquilidade, certo? Se há um direito a ser protegido, há uma ação que vai assegurar esse direito. Qual é o grande problema no direito de família? É uma pergunta para vocês. Qual é o grande problema do direito de família? Um manuseio, muitas vezes errático dentro do Sim. processo. Mas qual é o grande problema no nosso dia a dia no direito de família? Não é a urgência, não é a pressa. O cliente ou a cliente que procuram, procuram por vocês, eles procuram, entregam os documentos essenciais e vão para casa e esperam a sentença. Nós sabemos que não é assim, né? Nós sabemos que o cliente mais atento que existe no direito é o cliente de direito de família. E evidentemente que não é sem razão. Primeiro, que o direito de família é dinâmico. Os fatos de família continuam acontecendo. Em segundo lugar, o direito de família é talvez o principal ramo do direito que lida com emoções. Vocês também já sabem muito bem. Cada um de vocês já dá uma risadinha, tipo, é verdade. Sei bem. E na nossa prática de direito de família, a gente realmente identifica essas questões, essa circunstância de os fatos que foram articulados na petição inicial, na contestação, mudam ou evoluem, e ao mesmo tempo as pessoas precisam, por uma questão pessoal, particular, e muitas vezes emocional, resolver. Então, como conciliar esses dois temas? A garantia constitucional de que a toda ação, a todo direito corresponde uma ação que o assegura, e a urgência natural do direito de família. Como articular essa questão? E esse me parece que é o objetivo de todos os instrumentos que nós paramos para desenvolver ou para pensar, especificamente no atendimento dos problemas dos nossos clientes. Então, eu fiz essa breve introdução para tratar especificamente desse julgado. De novo, ele não é um julgado muito abordado em congressos, nem em pós-graduações e tudo mais, mas eu considero essencialíssimo, porque ele abre uma porta muito grande para saltar de uma fase para outra do processo com um ganho enorme. E é o seguinte: depois eu sei que nós estamos registrando por vídeo, mas depois eu posso repetir, eu passar a vocês o julgado, mas o número do julgado é recurso especial 1522142 do Paraná. O relator é o ministro Marco Aurélio Belize. Esse julgado é de 13 de junho de 2017, certo? E veja o conteúdo do julgado, veja que interessante. Ele foi tema do informativo 606, tamanha a relevância dele naquele mês de julgamento, de 2017. E o tema foi o seguinte: desconsideração inversa da personalidade jurídica. O doutor Pedro destacou bem. No direito de família, a regra é a desconsideração inversa. Ação de divórcio,
evidências de intenção de um dos cônjuges de subtrair do outro direitos oriundos da sociedade afetiva. Que foi o que eu falei no início. Confundir o patrimônio da PJ com patrimônio comum, muitas vezes cria uma grande dificuldade para quem tem direito de meação de alcançar, concretizar esse direito. Então, a aplicação da teoria da asserção, depois eu vou falar um pouquinho da teoria da asserção. Sócia beneficiada por suposta transferência fraudulenta de cotas sociais por um dos cônjuges. Vocês já estão entendendo mais ou menos, né? Legitimidade passiva daquela sócia para ação de divórcio, existência de pertinência subjetiva. Captar mais ou menos qual é o contexto? O contexto é mais ou menos o seguinte: o cônjuge era casado com alguém que era sócio de uma empresa. O cônjuge não era sócio, mas a pessoa com quem era casada era sócio. Quando se avizinha a separação de fato, e nós sabemos por orientação da STJ já pacífica, que a separação de fato interrompe a sociedade conjugal e por conta disso o regime de bens, quando se avizinha, quando o relacionamento começa a ficar nublado, e há possibilidade, algum deles vê a possibilidade de terminar essa relação, ainda no curso da sociedade, do vínculo matrimonial, ou seja, ainda casados, e muitas vezes no curso da sociedade conjugal também, ou seja, ainda antes da separação de fato, o sócio transfere cotas para qualquer pessoa. Nesse caso aqui foi para uma sócia dele, na empresa, na pessoa jurídica. Então foi feita essa transferência. No caso aqui, vejam, nós estamos falando de uma decisão do STJ. Quanto tempo leva para um recurso, ou não vou nem falar de recurso, para uma decisão de primeiro grau passar por todas as etapas e alcançar o STJ? São dias? Alguns anos. Alguns anos. Alguns anos. Então vocês vejam que a pessoa que teve o seu recurso provido aqui, ela esperou de meses a anos, certo? Mas ela criou um precedente aqui essencial do ponto de vista de combate à fraude em pessoas jurídicas, sociedades empresárias e um instrumento processual. Por quê? Porque foi estabelecido aqui que se o autor ou autora da ação quiser deduzir que houve algum tipo de fraude que envolva terceiros, e aqui nós estamos tratando de uma fraude no ambiente empresarial, mas nada impede que isso seja ampliado para outros cenários, né? Então aqui, por exemplo, a donatária das cotas, pressupondo que seja uma doação, a cessionária das cotas era uma sócia da pessoa que estava se divorciando. Mas eu já vi casos no escritório, por exemplo, que a pessoa beneficiária era a mãe do sócio. Ou seja, não era sócia, mas era alguém que foi beneficiada. Essa decisão aqui permite que, numa ação de divórcio, o autor ou autora da ação possa ajuizar na ação de divórcio, na vara da família, a ação contra o cônjuge e contra terceiros que não têm nenhuma relação de família com o autor ou autora. Pergunto a vocês, isso é comum de nós praticarmos no nosso dia a dia? Alguém aqui já ajuizou uma ação de divórcio contra o cônjuge e outra pessoa no polo passivo? Vejam como isso permite um pulo, um salto gigantesco no processo. É mais ou menos como a ideia que é defendida por muitos autores, mas que eu vejo que muitos advogados, muitas advogadas não praticam, de evitar que um inventário, fala assim com tranquilidade de inventário, porque todos nós que atuamos em direito de família, normalmente atuamos com sucessões também, que no inventário se discuta por 3, 4, 5, 10, 20 anos um tema que não cabe ser discutido no inventário. Isso é de uma gravidade enorme para o nosso dia a dia. Por quê? Porque no momento em que se discutir, se concluir que, não importa quanto tempo tenha passado,
esse tema não é um tema de direito, é um tema que envolve produção de prova que não seja só documental, deve ser levado às vias ordinárias, todo esse período se perdeu. Uma outra ação, uma ação própria, que vai discutir não no âmbito do inventário, que tem natureza administrativa, mas um outro âmbito com ampla possibilidade de produção de provas. E esse tempo todo foi perdido, concordam? Nós seguimos no inventário e discutindo, não, porque tal pessoa, um exemplo comum, a pessoa que se diz companheiro ou companheira sobrevivente não tem um documento ou uma escritura, um contrato para demonstrar desde já a relação. E se houver negativa de discussão desse tema, ou negativa da pretensão dessa pessoa, é necessário que o interessado se valha das vias ordinárias. Então, muitas vezes, é muito comum no inventário, passam 2, 3, 5, 10 anos se discutindo, mas nós sabemos o resultado. O resultado é retirar do inventário e levar para a ação própria que a doutora Eliane mencionou. Então, por que perder esse tempo, certo? Se nós fizéssemos aí um pente fino nos inventários que nós temos em curso, nas varas, em que nós atuamos, né? Muitas vezes essa não é a nossa atitude, mas a atitude de outras pessoas que faz com que os inventários não avancem e as varas se tornem cada vez mais congestionadas. Nós fizéssemos um pente fino, provavelmente, pelo menos 30% a 40% dos inventários teriam essa providência a ser adotada. Ó, vamos parar de discutir isso aqui agora e vocês discutam e resolvam isso nas vias ordinárias. Eu vou reservar aqui uma eventual repercussão financeira dessa pretensão e vocês vão discutir. Quando terminarem, voltem aqui e a gente resolve. Então vejam como se ganha um tempo enorme. E não é só dos nossos clientes. Nós sabemos que, enquanto os nossos processos não se resolvem, dificilmente nós concretizamos integralmente o nosso direito de honorários. Então é uma questão que interessa a todos. E nesse caso aqui, voltando especificamente para o tema da nossa conversa de hoje, eu considero esse recurso especial ouro. Por quê? É uma decisão que, embora tenha sido proferida por uma turma do STJ, persiste até hoje. Eu não conheço, não me parece que haja divergência em relação a essa possibilidade. Por quê? Porque se aplicou aqui a teoria da asserção. Essa teoria da asserção ela é aplicada em outros ramos do direito, em outros temas, que diz o seguinte: eu posso deduzir uma demanda contra qualquer pessoa, mas quem deve ser diretamente afetado por essa decisão são apenas o réu ou os réus num litisconsórcio passivo. Não há possibilidade, no primeiro momento, de atingir terceiros na sentença que eu procuro. E essa é a aplicação da teoria da asserção, ou seja, só as pessoas que estão dentro do processo podem sofrer as consequências, ou ser beneficiadas com as consequências. Sob pena de nulidade. Então, essa decisão, ela garante que, se teoricamente alguém mais à frente vai sofrer as consequências dessa decisão, que se persegue aqui, no caso, provavelmente a autora da ação, ou a autora, indicou ou requereu que no final fossem revertidas as cotas doadas ou transferidas onerosamente de volta para o seu ex-cônjuge, evidentemente que aquela pessoa que recebeu as cotas vai sofrer uma modificação do seu patrimônio, certo? Então, esse retorno para o patrimônio do cônjuge sócio é que permitiria que a sócia, supostamente num ambiente de fraude, eu digo supostamente porque nós estamos falando de uma petição inicial ainda. Eu não sei o desenvolvimento do processo aqui, que eventualmente poderia ter culminado na sócia comprovando na instrução, não, eu comprei, adquiri, está aqui, eu paguei, antes, inclusive, de qualquer tumulto no relacionamento. Então, vejam que esse instrumento é um instrumento que pode ser utilizado, mas, claro, depende de seguir o processo. Mas vejam quanto de economia processual nós temos aqui com a aplicação dessa decisão, certo? Então, de um modo geral, se nós aplicarmos instrumentos como esse
no direito de processual civil, para corrigir processualmente irregularidades que forem deduzidas, especialmente no campo das sociedades empresárias, nós ganhamos muito tempo, certo? Mas o que poderia acontecer nesse cenário se não houvesse a aplicação dessa decisão? A pessoa não teria, a autora não teria condições de concretizar o seu direito? Teria. Mas ela teria que propor uma ação própria, procurando citar aquela pessoa que provavelmente já sabe que vem a ação, porque se há uma fraude, se houve alguma irregularidade, ela já sabe, e o ex-cônjuge da autora já deve ter dito, olha, vai vir uma ação. Hoje existem aqueles mecanismos de consulta de processos em qualquer lugar do Brasil pelo nome, né? Então, se a pessoa paga por esse serviço, daqui a pouco chega no e-mail, olha, foi distribuída uma ação com o seu CPF ali. Fique atenta. Daqui a pouco vem a citação. Então, às vezes a dificuldade de citação, nós sabemos como é difícil. Um ponto positivo, só lembrando, né, e registrando, já que nós estamos falando de processo e de otimização da prática do processo civil no direito de família. A circular 222 da Corregedoria aqui de Santa Catarina, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, durante a pandemia autorizou a citação das pessoas e a prática de atos processuais via WhatsApp. Recentemente, uma decisão, salvo engano, do STJ, afastou a possibilidade de intimação pelo Instagram, mas são questões diferentes. Por quê? Porque no caso do WhatsApp, há possibilidade de uma confirmação, de identificação, de recebimento, data e hora e tudo mais. E assim foi regulamentado também pela Corregedoria daqui. Então, pelo menos nos casos em que nós atuamos, o escritório, via de regra, ou faz o pedido de intimação ou citação pelo oficial, ou a comunicação através do WhatsApp. Muitas pessoas poderiam dizer, mas pelo WhatsApp, dificilmente a pessoa vai responder, e muitas vezes responde. Principalmente se vocês, ou nós, alertarmos desde a petição e que se requer o cumprimento desse ato pelo WhatsApp, que se a pessoa silenciar e ficar comprovado que ela recebeu, mas não atendeu, que muitas vezes ela pode dizer, esse celular não é meu, e às vezes não é mesmo, tá? Mas se ficar comprovado que ela recebeu e muito tempo depois ela ingressou no processo, pode-se caracterizar a ciência inequívoca. E aí é bucha. Porque ciência inequívoca, depois de um determinado tempo, gera o quê? A perda do prazo. Passou o prazo. Tomei conhecimento, há poucos dias até no escritório, aconteceu um caso assim. A pessoa tomou conhecimento da decisão, fez referência à decisão numa peça de primeiro grau, mas se baseou na contagem de prazo do sistema, os 10 dias ali antes da abertura do prazo. E o que aconteceu? Bailou. Por quê? Porque muitas vezes a gente esquece que o sistema não substitui os princípios processuais. Se há um conhecimento inequívoco de uma determinada decisão, inicia-se ali o prazo. E a confissão nesse caso. E é o reconhecimento, a confissão, principalmente porque a pessoa se manifestou no processo. Não, fez referência à decisão, já conhece o conteúdo da decisão. E esqueceu de que o prazo começou ali. Então, assim, em linhas gerais, quando a minha orelha fica vermelha é porque eu falei demais já. Então, vou passar para a doutora Eliane. Mas, assim, em linhas gerais, o direito processual civil, que muitas vezes nós temos como um dificultador da concretização dos interesses dos nossos clientes, ele é um aliado. E é um aliado muito importante. Pensem, e aqui fica uma provocação, nós estamos entre amigos e amigas da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB de São José, e, portanto, pessoas que atuam, que trabalham no dia a dia, pensando e exercendo até a sua criatividade dentro do sistema de direito material e direito processual que tem à nossa disposição. Pensem como foi perspicaz e principalmente persistente
o advogado e advogada, eu até vou, nas próximas vezes que eu abordar esse julgado aqui, eu vou localizar quem são os profissionais. Mas pensem na persistência dessas pessoas que pensaram, não, do ponto de vista processual, isso tem fundamento, isso tem lógica. E seguiram até o STJ para fazer prevalecer um direito processual que certamente garantiu uma economia processual enorme. Então, a minha mensagem nessa etapa aqui, doutora Eliane, é a de que nós estudemos, que sigamos persistindo, mesmo quando as decisões de primeiro grau ou segundo grau não são aquelas que nós esperamos, porque em algum momento, com dedicação, estabelecendo fundamentos sólidos, essa decisão é fundada em elementos processuais muito sólidos, né? Em algum momento nós vamos ter sucesso, certo? Então, eu não sei qual vai ser a dinâmica daqui para frente, mas a minha manifestação, pelo menos inicial, é essa. Já muita informação, né? Mas como é importante mesmo esses momentos que a gente tem e de troca, né? Contando com um profissional experiente, um colega que já está bastante tempo, né, no caminho, e que deixa claro também o nosso papel de advogado, que é construir esses entendimentos, né? Porque muitas vezes o advogado de família com esse preconceito do tipo, já vem o advogado de novo aqui incomodar, né? Porque aí até a gente encontra resistência dentro do judiciário também, sim, né? Para atender, para se fazer valer os nossos pedidos. Então a gente sabe que é uma luta constante, né? Mas dentro dessa questão da partilha e da fraude, tenho certeza que cada um de nós aqui já tem alguma experiência e alguma dificuldade, né, em relação a isso. Porque quando se trata de fraude, esconder bens, nossa, a criatividade da parte é gigante, né? E eu queria ver com o colega, tem essa questão da desconsideração da personalidade jurídica que pode ser feita a qualquer momento dentro do processo de divórcio, né? Enfim, ela pode ser também utilizada para aquele cônjuge que ele não aparece no quadro societário, aquele que ele se oculta, que ele se esconde? Doutora Eliane, na minha opinião, nesse caso, não necessariamente, porque a desconsideração da personalidade jurídica tem por objetivo demonstrar que as duas pessoas jurídicas foram utilizadas de forma irregular. Mas isso não significa que alguém que adquiriu de forma clandestina cotas de uma PJ repercute essa ilegalidade na própria pessoa jurídica. Então a pessoa jurídica não tem relação com aqueles que eventualmente tenham fraudado numa relação entre o sócio ostensivo e o sócio de fato. Então, nesse caso específico, na minha opinião, a desconsideração não se aplica, mas, como eu falei, a toda ação, a todo direito corresponde uma ação. Então, nesse caso, me parece que seria a hipótese de ajuizar uma ação própria, garantindo ao réu ou aos réus da ação o direito de contraditório, ampla defesa, mas demonstrando que aquele registro é fraudulento. Então, o mecanismo existe, mas eu vejo que numa ação própria. Dentro reconhecendo a sociedade de fato. E aí reconhecendo, que daí depois, com o trânsito em julgado dessa ação, que também deve ter como réu o proprietário de fato, embora não tenha registro da propriedade dele, mas o proprietário de fato, numa eventual simulação, porque o patrimônio dele vai ser alcançado. Possivelmente vai agregar ao patrimônio que seria comum. Então ele precisa responder também essa ação. Quando for sentenciado em caráter definitivo essa demanda, aí se traz até para uma sobrepartilha. Fizemos o divórcio, fizemos a partilha e esse bem ficou de fora porque estava dependendo dessa ação. Ok, então agora traz-se para sobrepartilha. E aí se faz a partilha normalmente, tá? Na minha opinião, não por desconsideração, mas por uma ação própria. E aí nessa ação também, eu entendo que a gente pode
dentro do processo do divórcio hoje, né, por conta do CPC, que permite que a gente antecipe, fracione a sentença, que a gente possa resolver parcialmente os temas e as questões ligadas a patrimônio, que seja afetas aquele processo, e que talvez suspenda só para essa questão da resolução com relação às questões da PJ, que se vai fazer um processo próprio, né, que se traga depois, aí sim se resolver. Então, quer dizer, a gente não precisa ficar preso no mesmo processo, né, e a gente não precisa esperar terminar tudo para ter pelo menos uma parte do que a gente precisa, justamente porque patrimônio, né, e onde tem a fraude, uma das partes é extremamente prejudicada, a gente precisa conseguir uma contraprestação meio que rápida. Eu estou aqui me coçando, né? Para quem me conhece, sabe que eu adoro direito de família e estou amando aqui essa live, enfim, esse encontro bem descontraído. Eu vejo aqui várias pessoas tomando seu café, algo assim. Então, parabenizo a comissão já pela iniciativa. Mas, como eu estava dizendo, para mim, o direito de família, doutor Jorge, é um dos ramos mais difíceis de se atuar. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, quando começam sua advocacia, imaginar, não, vou fazer primeiro o divórcio, vou fazer primeiro uma ação de alimentos, que é geralmente que acaba aparecendo para a família, né? Mas muito pelo contrário, direito de família eu digo que é um dos ramos mais difíceis de se atuar, porque o magistrado muitas vezes tem a obrigação de tentar, né? Eu digo tentar porque é quase que impossível, tutelar um sentimento, né? Às vezes uma relação de sentimento de amor entre um pai e um filho, uma mãe e um ex-companheiro, né? Então isso é muito difícil e realmente a gente tem, como operador de direito, tem essa dificuldade muitas vezes, de além de ser advogado, tentar ser um pouquinho de psicólogo, se é que a gente pode usar essa expressão, né? Mas tentar entender um pouquinho mais essa relação para que a gente possa dar o melhor caminho possível. E de acordo, né, com o que o doutor colocou, quem nunca participou de um divórcio onde o marido, né, é dono da empresa, mas ele não está no quadro societário? Por razões estranhas, muitas vezes, até mesmo o próprio relacionamento, né, talvez por ações trabalhistas, enfim, que ele já tenha de uma outra empresa, ele não participa diretamente dessa sociedade, e aí essa sociedade vai muito bem, a atual, e aí o que acontece? Muitas vezes o relacionamento desanda, e aí eles vão fazer o divórcio, mas ele não tem nenhuma sociedade. Como é que a gente comprova isso? Né? Isso é fácil de comprovar, é só verificar a forma como ele está ostentando, né, o padrão de vida dele. E aí nós conseguimos ver, o carro da esposa, que a esposa anda, está no nome daquela empresa que sequer ele é sócio. Talvez, né, poucas vezes ele ainda figura lá como empregado. Quem lida com direito de família sabe que existem ferramentas, talvez não no divórcio, como bem colocou o Dr. Jorge, mas a gente tem ferramentas jurídicas, sim, que garantem esse direito. E eu digo mais importante do que essa ação própria é no próprio divórcio já alertar a existência desse fato e pedir, talvez, liminarmente naquela ação, uma reserva do patrimônio que seria, talvez, o correspondente à parte dele. É algo desafiador, é algo difícil, mas vale a pena a gente tentar e esse é o nosso trabalho, né? Tá bom? Obrigado. Vou dar um exemplo do gancho do presidente. Nós tivemos durante 7 anos, se eu não me engano, 7, 8 anos, um processo no escritório em que, depois da separação de fato, o marido, que era sócio, fechou a empresa e 1 mês depois ele foi contratado numa outra empresa do mesmo ramo, como empregado, e o dono da empresa nova era empregado dele na anterior. Aprendeu o negócio. Provavelmente, os julgadores, as pessoas que julgaram, né, o juiz, os desembargadores, também deram essa mesma risada. Mas isso levou 7, 8 anos. Então, quando eu digo que em algum momento, e claro, a nossa cliente, durante muito tempo ela duvidou que se fosse resolver. Os pais foram até o escritório, pelo amor de Deus, precisa ajudar minha filha, nós estamos tentando. Mas a criatividade, principalmente a criatividade fundada no estudo, principalmente do processo civil,
ajuda a ganhar tempo. Eu tenho certeza, e nós utilizamos, na época não foi a desconsideração, mas foi a fraude. Só um parênteses. Normalmente o dono da empresa, nesse caso, tem um padrão, ostenta um padrão de vida muito inferior ao... Exatamente. Então, que era o caso. Então, mas esse processo provavelmente poderia ter levado muito mais tempo, mas como havia uma questão de execução no curso do processo, nós conseguimos caracterizar fraude à execução. E a fraude à execução é muito mais certeira do que a fraude contra credores, que a fraude à execução vai direto na execução. Não é preciso inaugurar um processo novo. A fraude contra credores é uma ação nova, começa do zero, vai se discutir. Então, criar, ou mais do que isso, trazer elementos de processo e criar esse ambiente de criatividade baseada, fundamentada nos preceitos de processo civil é muito importante. Muito bacana. Doutores, a aula, né? É uma aula aqui, a gente aproveitando, né, doutor Jorge? O nosso café é bem informal, fiquem à vontade, é um bate-bola mesmo. Se tiverem alguma questão, algum caso do escritório, quiserem aproveitar agora para trocar, né, aqui, perguntar, fiquem à vontade. Pois não, doutora? Saber o nome do sistema que quando coloca ali, o doutor falou que o JCVF está sabendo as ações do Brasil inteiro. Eu vou passar depois. Não, o JustFy não, né? Eu não estou autorizado a fazer essa propaganda. Central da consulta é esse? Central da consulta, então. É um só ou tem vários? Vamos anotar aí. Porque é bom. Mas né? eu não saberia dizer, mas que eu não utilizo no escritório, mas tem, com certeza tem. Pois não, doutora? O prazo prescricional para se a pessoa souber que foi prejudicada, às vezes, por uma questão dessa de fraude mesmo, por exemplo, o marido ficou com a empresa e a esposa, depois que percebeu toda essa questão, qual o prazo para ela requerer talvez uma sobrepartilha? Veja bem, a questão de prazo em relação à partilha de bens, ela é muito peculiar, porque com exceção da usucapião familiar, que tem prazo definido, é um prazo reduzido, mas por outro lado tem por outro lado tem a configuração de requisitos próprios, que são muito limitados, a pessoa precisa estar residindo, precisa ser o único imóvel, tem uma série de requisitos. Via de regra, não existe prazo prescricional para requerer partilha de bens. O que acontece, por outro lado, é que, se houver o abandono da posse, da sua meação, o STJ já consolidou o entendimento de que há possibilidade de se reconhecer pelo possuidor a usucapião. Pelas questões da posse, não da própria direito. Da meação. Isso acontece também no caso de inventário. E é muito comum a gente perceber, principalmente até aqui existe multa por conta do atraso na abertura do inventário. Mas em alguns outros estados não existe. Então é muito comum as pessoas simplesmente deixarem. Não, foi feito lá, abriu-se a sucessão, tal pessoa faleceu, vamos deixar, depois a gente vê e tal. E passam 5, 10, 15, 20 anos. Quem está na posse desses bens, arca com as despesas tributárias, despesas de administração, e pode assim caracterizar o abandono dos demais herdeiros, no caso do cônjuge, pode se valer da usucapião. Então, não é propriamente uma prescrição do direito, por quê? Porque nós estamos falando de propriedade. Meação é propriedade. E se eu tenho a propriedade, eu só perco no decurso do tempo se eu abandonar a posse desse bem. Então, o que se utiliza é o cálculo inverso. Não pela prescrição, mas sim alguns autores criticam, mas o que seria a prescrição aquisitiva, ou seja, o exercício da posse por quem se manteve na posse de forma indefinida. Então, se a esposa, por exemplo, ela souber, 15 anos depois do divórcio, ela souber que ele deixou de fora a empresa em nome de um sobrinho, sei lá, do afilhado, e ela souber só depois que essa é uma empresa virtuosa, que não estava no nome dele, nada mais que se configurou como sendo dele. Depende, primeiro, da natureza do bem, se é o bem móvel ou imóvel, e dos prazos de prescrição para o reconhecimento da usucapião. Então,
É importante fazer esse destaque, porque se esse patrimônio é conhecido, sabe-se que é possível abandoná-lo. Por outro lado, se houver a prática de algum tipo de simulação e a pessoa não sabe, me parece que daí é o seu caso, aí é um vício que em alguns casos, inclusive, desafia, não há... Não tem tempo. Não há, é imprescritível. Tá? Então, claro, depende de cada situação, o artigo 206 do Código Civil, nos seus parágrafos, vai identificar exatamente, e nos trechos do Código Civil, que falam de simulação, de fraude, especificamente. Mas, em linhas gerais, se a pessoa conhece a existência do bem e ela não exerce a posse, aí abre a possibilidade de uso capião pelo possuidor. Vou dar um Pela exemplo inércia, né? Pela inércia. Falta de bem interesse. objetivo. Um caso onde a pessoa faz o seu divórcio e divide uma fazenda que ela conhece que o marido possuía. E eles dividiram somente as terras. Mais tarde, nessa divisão, obviamente, ela ficou com outros bens na cidade e essa fazenda, essas terras ficaram integralmente para o marido. Mais à frente, ela descobre que sobre essas terras teria uma plantação lá de pinos, enfim, de eucalipto, muito mais valiosa, inclusive, do que talvez as terras naquele momento. Então, quer dizer, ali houve uma sonegação de bens, né? E aí caberia a sobrepartilha, né? E aí ela pode pedir, o que é o caso. Tá? E com relação ao uso capião de meação, dê uma olhadinha também no artigo, que além desses requisitos que o Dr. Jorge colocou, também nós temos outros requisitos objetivos que devem ser cumpridos para que possa uso capião a meação do cônjuge. Tá? Não é somente qualquer cônjuge pode uso capião a meação do cônjuge, não. Nós temos ali questões também de maneira objetiva. Né? Sim, bem objetivo. Um caso concreto. A empresa cotas sociais ali no valor de 50 mil mais ou menos. Só o maquinário valia quase R$1 milhão. Aí o que ele fez? Quando começou a questão da separação, ele vendeu o maquinário para uma outra empresa por 100 mil, ou seja, já acima da questão, só que o maquinário não saiu da fábrica, continuou ali na fábrica. E ela, né, na hora de fazer a partilha, fez a partilha das cotas, não pensou na questão do maquinário. Esse maquinário, depois, dentro do prazo, posso trazer ele para a partilha sem vergonha. Se a perícia não levou em consideração, sim. Mas veja bem, quando se faz a partilha de cotas, faz-se uma perícia que vai apurar o valor das cotas, de cada cota. Bens corpóreos e incorpóreos. Os corpóreos e os incorpóreos, né? Pode haver, inclusive, a marca, por exemplo, é um intangível e faz parte da perícia, da avaliação. Claro que pode haver um acordo, né? Vamos resolver isso aqui, essa perícia vai levar 2, 3 anos, eu vou resolver. Ok, mas se for feita a perícia, numa fase, inclusive, de liquidação, o perito vai levar em consideração os bens, nesse caso, esse bem é corpóreo e vai se estabelecer um valor para ele. Se ele não constou, mas pôde se descobrir depois que ele deveria fazer parte, integrar o patrimônio líquido, pode-se requerer, na minha opinião, um acréscimo. Não o desfazimento da perícia, mas um acréscimo. Não precisa desfazer a perícia. Né? Porque, veja bem, o patrimônio líquido, que é o que vai partilhar, é o ativo menos o passivo. Então, se naquele momento foi apurado que o patrimônio líquido é esse, mas depois teve um acréscimo de 50 mil, é só acrescentar os 50 mil. As dívidas não surgiram outras dívidas, outro passivo não surgiu. Então, como utilização do princípio da celeridade processual, do direito ao provimento judicial em tempo razoável, que são todas questões constitucionais e processuais. Posso requerer o complemento dessa partilha, que no nosso caso tem nome, que é sobrepartilha, para acrescentar, na minha opinião, sem prazo, se houver uma simulação. Tá? Agora, é o que eu digo, é preciso tomar cuidado no direito de família, porque se eventualmente for reconhecido que houve o abandono, eu já sabia, mas eu não e saber é importante, né? É a ciência de tudo. Não tomei providência, o direito não socorre aos que dormem. Que já é uma discussão, né?
Aí o outro vai dizer que você sabia. Não, E aí depende de prova, exatamente. E aí tudo vai depender de prova. Sim. Né? Doutores, nosso café está acabando ali, a gente está com uma plaquinha de doutora. tempo. Mas... Não utilizando. Muito obrigado pela contribuição, doutora. É que há realmente há uma questão, né, dentro da violência doméstica, né, da lei da Maria da Penha, essa questão da violência financeira, patrimonial, né, e que pouco é utilizado. Até a doutrina, assim, tem todos os congressos estão sendo feitos, estão sendo trazidos, só que a gente encontra uma resistência muito grande de sair algum entendimento, algum despacho, uma sentença nesse sentido, e aí a parte prejudicada realmente continua sendo submetida a essa violência, né? Então, o que se busca realmente hoje também é um reconhecimento, também é uma questão tênue dentro do processo, até onde que isso vai ser discutido dentro da ação do direito de família e até onde que isso extrapola e aí atinge essa parte da violência doméstica, que é uma parte criminal, né? Sim. Mas é algo que a gente também precisa do olhar, acho que é isso que a doutora Thaís trouxe para nós, esse olhar também com relação à violência, porque lá dentro do direito criminal, penal, ali também tem uma série de possibilidades de busca de informações, do patrimônio, quebra de sigilo, uma série de coisas nesse sentido. Né? E veja assim, que como advogar Mais uns 10 minutinhos. Como advogar, muitas vezes é ponderar bem a estratégia, né? Eu tenho pensado muito nisso e assim como eu tenho certeza que vários dos escritórios de vocês têm casos que envolvem manifesta violência patrimonial. Manifesta. E quando a gente fala em fraude à partilha, seja de cotas, de qualquer coisa, nós estamos falando de violência. Porque normalmente isso é feito contra a mulher e normalmente essa fraude é para desprover a mulher do seu patrimônio. E aí eu repito o que eu falei agora há pouco. A meação não é direito de crédito, é propriedade. Então é uma apropriação indébita. Isso, eu também entendo mesmo. E aí há algum tempo eu tenho pensado por que não se conhece tantas decisões quantas seriam possíveis nesse campo que reconhece a violência patrimonial, principalmente na sonegação de bens. E aí a minha conclusão, assim, a minha opinião, né, é a de que muitas vezes o advogado pondera o risco. Por quê? Se eu, ao inaugurar um processo de divórcio, em partilha de bens, eu também inauguro uma representação criminal por violência patrimonial, muitas vezes a percepção do direito de família e da vara da família é diferente da percepção do Ministério Público, principalmente no que diz respeito a questões que não são direito de família. E aí eu, como advogado, iniciar 2 procedimentos, teoricamente com força, e um dando mais força ao outro. Se eu tenho um revés na minha representação criminal, enfraquece muito a minha tese do direito de família. É mais ou menos como a mulher que sofre uma violência, mas tem vergonha de denunciar ou tudo mais. Porque pode ser que ela tenha um prejuízo maior do que a própria violência. Então, eu imagino que a gente não vê tantos pedidos de condenação, e vejam bem, se a condenação for estabelecida no âmbito criminal, ela é título executivo no âmbito civil. Sim. Então eu posso requerer, inclusive, a liquidação do dano
com aquele título, não preciso começar um processo do zero. Mas muito pouca gente faz isso, talvez por esse receio de o Ministério Público não abraçar a causa e enfraquecer a tese. Então é uma constante calibrar todo dia a estratégia, né? Mas é muito pertinente essa colocação. E é interessante que também mais uma vez a gente está falando em construção de caminhos, né? Em conscientização de algumas questões. Porque quando a gente trata de violência doméstica, lá atrás, eu estagiei no Ministério Público aqui de São José e a gente tratava diretamente com Maria da Penha. Sim. Então, à época, mais de uma década atrás, à época, sim, a violência era física, né? Então, sequer se entendia a violência psicológica como uma violência que se encaixasse, né, na Maria da Penha. E hoje a gente, quando fala no patrimônio, quer dizer, a gente vem conquistando a questão psicológica, emocional, mas o patrimônio ainda está longe. Agora ainda é longe tanto quanto era antes a psicológica para a física, né? Então, na verdade, é uma construção, é algo que, esse calibrar que o Dr. Jorge falou, ele realmente é algo que nós, na nossa prática, todo dia temos que fazer, dosar, né? E isso é bem difícil para nós, né? Dosar qual o maior dano, né? Por onde? Porque ao mesmo tempo que tu tem uma violência, imagina tu abrir mão desse teu direito e tu não conseguir levar a público, não conseguir levar adiante, sopesando toda uma outra questão, né? Então é toda uma construção que se tem que fazer e que eu vejo que é muito importante dentro até dos nossos peticionamentos, que a gente talvez consiga construir tópicos dentro das petições e esclarecedores das razões, esclarecedores do porquê das questões, né? Porque o que para nós muitas vezes é óbvio, para o outro lado não é. Sim. Né? Porque daí depende da forma como cada um sente e percebe e tem consciência daquele fato em si, né? Então, mas é algo extremamente importante que a gente precisa realmente pensar, né? Doutores, acabamos o nosso tempo. Acabamos, então, o nosso tempo. Não sei se tem algum colega que queira, né, fazer mais algum questionamento para a gente terminar. Doutora? Eu queria fazer, mas é relacionada a divórcio, na sucessão. Não sei se eu faço essa pergunta depois fora dos bastidores ou... Doutor? É na sucessão. Não, Pode fazer, então, doutora. Vamos lá, vamos aproveitar. Tá. Então, a seguinte situação. Casados em comunhão parcial, sem ascendentes e sem descendentes, ela faleceu, ela tinha 50% numa holding e ele 1%. Parcial. Os demais sócios, 49%. Ele vai ser o único herdeiro dela, porque são regimes de bens, né? Ela, 49%. Ela tinha 50%. E ele 1%. Mas ela não tinha filhos, não tinha ascendentes, então ele vai ser, da sucessão, ele vai ser o único herdeiro. Ele é parcial. Consequentemente, ele vai suceder na holding, essas cotas dela. Só que o que ele não vai, né, tem também um impasse lá com relação à parte sucessória na holding. E no estatuto deles diz o quê? No contrato social. Que o sócio majoritário vai decidir como é que vão ser partidárias. Como é que vão ser partidadas Não é ele. as cotas sociais. Não, é porque assim, ó. Dela vai ter, então ele está se achando dono dos 51%, ele manda em tudo. Mas aí tem a questão Não. do contrato, As outras né? que tem 49% não querem isso. Aí tem a questão Porque do contrato ele social. ele não é parente dessas que tem 49%. Era essa outra pessoa que faleceu, que era parente, o pai dela constituiu a holding, já pensando, não, vou te dar 1% para tudo que é dinheiro, né? Deixou 1%, só que ela faleceu. E as sobrinhas achavam que elas iam herdar esses 50% dela, mas pelo regime de bem, então, Passou para ele. passou para ele. Mas só que Mas passa é aquela haveres, confusão né? das cotas com a administração. O tipo de sociedade, se me permite, claro. Se eu entendi bem, seria uma sociedade limitada, né? Isso. Na sociedade limitada, vigora um princípio do direito empresarial, que é o affectio societatis. Eu acho que isso é o principal, né? Para que a sociedade possa ser dada continuidade, o primeiro princípio que deve ser preenchido é se existe interesse dos sócios, ou em receber um novo sócio, que poderia nem ser sócio, né, da sociedade, estaria recebendo as cotas por meio da herança. Ou se esses sócios não querem, não, a gente não quer. A gente vai indenizar, a gente vai pagar as cotas, ou vamos liquidar a sociedade se não tiver condições. Né? Mas no contrato diz que
daí, porque ele já tinha 1%. Né? Tá, mas tudo bem, ele não seria um terceiro estranho, mas mesmo assim eu entendo que tinha que ser feita uma apuração disso e dar poderes para que os demais sócios possam dizer se querem comprar, querem comprar partilhado. Só que no contrato social diz que o sócio majoritário, em caso de óbito de algum deles, vai decidir como é que vai ser feita essa divisão. Só que ele só vai passar a ser sócio majoritário após o inventário. Até lá, ele tem uma expectativa de direito sobre aquelas cotas. Desculpa, doutor Jorge. Não, isso aí. Já faleceu? Sim, Sim, mas mas o inventário não foi concluído. Nada sendo feito o inventário. É que assim, ó, Até lá, só os sócios que estão... É que assim, ó, 49% não querem, né? ele é herdeiro da expressão patrimonial das cotas. Ele não é herdeiro das cotas em si. Ele pode receber as cotas se os demais sócios, que representam 50% do capital, já que ele e ela tinham 50, né? 49 mais 1, Ele tinha e ela 49. 49. Ah, ela 50, tá. Então, Então, 51. os que têm 49% podem decidir, conforme o doutor Pedro disse, com base na Factus Societatis, olha, nós não temos interesse em recebê-lo como sócio nessas cotas aqui. Eles Então, podem decidir que podem distribuir em termos de parte. eles fazem a liquidação, a apuração de haveres, pagam e aí reduz o capital. Então, quem tem 49% está com poder ainda. Não é bem por conta do poder. Isso poderia acontecer se eles tivessem, se a pessoa que faleceu e o cônjuge tivessem 60%. Que ninguém é obrigado a se associar ou se manter associado. Então, se algum sócio faleceu, bom, então agora nós vamos identificar o que fazer com essas cotas. Os sócios remanescentes. O que nós vamos fazer com essas cotas aqui? Nós vamos receber aquela pessoa, o herdeiro, como nosso sócio? Vamos. E aí só faz a transferência. Não queremos que ele tenha, em vez de ter 1%, que ele tenha 50% ou 51%. Então, a gente faz a apuração de haveres, toma aqui o teu 50%, porque tu és herdeiro, liquida-se, apura-se o valor e paga-se, e aí ele continua com 1% e o dinheiro. Estou fazendo uma operação contratual, porque eu sou o único herdeiro, estou assumindo 50%, só quero que vocês assinem. Senão, calma. Mas aí entra a questão dos princípios dentro do direito empresarial, né? Só fazendo um parênteses aqui, nesse caso em particular, né, onde ele tem 1%, ou seja, ele participa da sociedade, aquela regrinha básica, né? Sempre que você fizer uma proposta para um sócio, seja cônjuge, ou ex-cônjuge, ou companheira, num divórcio, lembre-se que a proposta que você faz, você também teria, por obrigação, aceitar, né? Então, se eu vou oferecer tanto pelas cotas dele, né, imagine que ele pode oferecer o mesmo pela parte delas. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado com relação a isso. Claro que daí entra questões de sentimento, né, de natureza familiar, histórico da empresa, tudo isso pode ser questionado. Mas, no princípio, isso deve ser cuidado, porque às vezes eu vejo que as pessoas fazem uma avaliação e botam um preço lá embaixo. Não, é isso que ele merece. Né? Não, até e aí... ela queria até ia assinar, mas o alarme foi o seguinte, como ele não é o cultor dela que fez essa holding, já fico preocupado com isso, que dentro da família, né? Sim. E ele já disse, eu não tenho filhos, quando eu falecer vai tudo com meus irmãos e eles vão começar a assumir a empresa. Assim, tá destruindo tudo que o meu avô pensou, né? Deixar essa constituição. Então, eu já tinha falado dela que o meu argumento era nesse sentido. Mas quem sabe nós vamos fazer um outro café, que foi boa a sua pergunta, sobre holding familiar, né? A chamada holding, seria holding familiar ou administradora de bens, né? Mas eu acho que o nome holding vem demais, né? Então seria bacana isso. Então, doutores, assim, queremos agradecer, né? Em primeiro lugar, ao nosso querido parceiro, que a gente já chama, né, com liberdade, doutor Jorge Rosa Filho, que trouxe todas essas informações maravilhosas, o nosso presidente da subseção, que sempre nos apoia, que está aqui presente conosco, e a todos vocês, né, que vieram prestigiar, que estão aqui, que estão aproveitando esse momento, e que a gente possa agora tomar um café, sentar, comer e vamos deixar o doutor Jorge se despedir primeiro? Claro, fica à vontade, da nossa doutor. audiência, doutor. Pessoal, eu queria agradecer primeiro aos presidentes aqui do meu lado, sempre uma satisfação enorme participar, e aos membros da comissão, que sempre me acolheram muito bem. Eu não poderia terminar de forma diferente. Eu preciso dizer que eu estou aguardando o próximo convite, porque se eu não peço, também ninguém me convida mais. Então eu preciso sempre amarrar a minha próxima participação. Então já estou me voluntariando para os próximos eventos
Mas foi muito prazer, foi uma satisfação enorme. Obrigado pela participação de todos vocês. Obrigada. Então, Opa, perdão. gente, nós estamos encerrando aqui. Vocês que estão acompanhando, né, essa nossa live aí em um outro momento, sejam bem-vindos ao OAB São José. Aguardem os próximos eventos que o Dr. Jorge já se comprometeu conosco. Agradeço à presidente da Comissão de Direito de Família e todos os integrantes que estão aqui presentes. Muito obrigado a todos. Uma ótima tarde. Obrigado. Obrigada.